Boa noite, cheguei. Acho que tá um pouco escuro aqui. Olá, minha gente, eu vou chamar... Hoje eu tenho um convidado. Se chama Vitor Sônego, que é o filho de nosso querido tio Aloísio. Deixa eu ver aqui rapidinho um detalhe. Olá, João Carlos, olá. Não sei se... Acho que ele disse que entra pelo outro. Não sei se ele entrou por esse. Oi. Vamos lá chamar ele. Daqui a pouco tem a live do encontro, minha gente. Tudo bem. 8h15, viu? Depois tem... Fala, aprendizes! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Olá, Babi, uma alegria para estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Nada. Tudo bem com você aí? Como é que foi o dia? Bem, graças a Deus. Graças a bom Deus. Eu cheguei agora. Cheguei e tô aqui. Vamos embora. Na correria, na correria. É. Aí correu tudo bem, graças a Deus. Cheguei bem em casa, em paz. Tudo certo. O que importa é isso, né? Uhum. Gabi entrou aí, Ronaldo. Seja bem-vindo. João Carlos, nosso querido amigo. Bom, o tempo é ouro. Eu gostaria que você se apresentasse. Não sei se tem pessoas aqui. Acho que esse Ronaldo é novo aqui. Tem umas carinhas novas aqui. Que você se apresentasse, como é que surgiu o perfil, quais são os projetos aí. Então, o Aprendizes ele surgiu, acho que já faz mais de 3 anos. Acho que agora em outubro completou 3 anos. Ele surgiu, na verdade, digamos assim, com um vídeo da Carol Oliveira, lá do Meninas Espíritas, em que ela fez uma entrevista com o Haroldo, perguntou, né, qual conselho ele tinha para as mocidades, para o público jovem, e ele falou, né, invasão das redes sociais, né? E daí a gente viu lá, ele tinha o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A gente ficou meio assim, né, com vontade de fazer semelhante, mas ainda estava mais ou menos assim. Daí eu vi um vídeo ali, logo na sequência, caí num vídeo do Júlio Sena, o coaching espírita, falando 5 razões para criar o seu canal espírita agora. E daí eu falei, eita, meu Deus, é da providência isso. Vamos lá, ainda pior que mesmo assim, ainda fiquei meio na dúvida, foi quando eu falei com meu pai aí, que meu pai sempre ficava meio preocupado com essas coisas sociais. Quando ele aceitou na hora, eu falei, meu Deus, é coisa dos espíritos aí, é hora de fazer. E daí surgiu, né? Daí assim surgiu a ideia, o nome foi com base tipo, numa conta de um e-mail que a gente tinha criado para estudos do espiritismo, a gente tinha criado, era aprendiz do evangelho, daí a gente pôs no plural, que a ideia originalmente era dessa conta nossa servir para a mocidade. Mas a mocidade não se engajou muito, no final acabou sendo uma coisa mais minha e da Lavínia mesmo, né? Minha namorada, que ela parece que vai estar aqui também na terça que vem, vai estar aqui com a Babi. Então acabou sendo, sou eu e ela mais que gerencia aqui o Aprendizes no momento. Ótimo. Tem alguns projetos aí que vocês estão fazendo no momento aí? Nós temos postagens diárias no Facebook, Twitter e Instagram. Às vezes, um dia ou outro acaba fugindo, sim, mas normalmente diárias. Lives de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, que é o Minutos com Joana de Ângeles, que a Lavínia faz. E às 4 da tarde, que é o Palavras de Chico Xavier, esse livrinho aqui que a gente está utilizando, em que eu e a Lavínia a gente faz algumas reflexões sobre alguma frase simples que o Chico passou. Além disso, para que todas as vezes alguns convites de palestra, temos os vídeos de teatros, né, das histórias de Francisco de Assis. Vamos começar agora com um projeto semelhante, que vai ser as passagens do Evangelho, recriando alguns momentos do Novo Testamento. Teremos também, brotou até um speed de luz aí do lado, hein? Já brotou até a luz aí. Eu fiz umas comprinhas hoje para ajudar na... Tá ótimo esse. E ainda por cima nós temos também uma série que tá meio paradona, né? Tem que até que voltar, que é o Abrindo os Textos, que faz já uns bons meses aí que eu não coloco, que acabou, em vez de ficar com essa série, acabou surgindo essas lives, mas tem que voltar ainda. Abrindo os Textos é um projeto aí para retornar. Tem vários projetos ainda surgindo,
podcast que a gente está querendo fazer para o Spotify, estamos aprendendo ainda como funciona, vídeos para o TikTok. Tem projetos aí surgindo a todo vapor. Ótimo. Muitos projetos, muita coisa. E tem um projeto aí da gente, né? Encontro Espírita, que daqui a pouco tem live, 8h15. Hoje é Anderson. Monique Papa, se eu não me engano. É hoje. Eu vou estar no dia 30, eu acho, também. Tô sabendo. Os lives estão a todo vapor aqui. O movimento espírita invadindo a rede social. Com certeza, tem que ser assim mesmo. Tá melhor assim. Valeu. Meu esposo aqui é o contra-rega aqui. Tá melhor a alunação, né? Tá boa, né? Tá sim. Simbora. Começar o... Se antepassei o capítulo, né? Capítulo... Meu Deus do céu. Sempre vivo. Isso. Do Evangelho é ser perfeito. Depois ainda uma lidinha, um trechinho, não precisa se anotar. O Evangelho eu consigo ler aqui. O problema é que a mensagem Sempre Vivos é você mandou no celular e eu tô usando o celular aqui pra live, então... Eu leio. Vou começar aqui. Vamos lá. Sempre vivos. Mensagem número 23. Recordas, ainda mesmo em plena festa do mundo, enquanto distribuis palavras e sorrisos de gentileza, aqueles que te precederam na grande transformação. Esse te deixou as perguntas sem resposta quando lhe tocaste as mãos, desfalecestes, aquele que se despediu. Esse te deixou as perguntas sem resposta quando se tocaste as mãos, desfalecestes, aquele que se despediu através do último olhar. Aquele outro se te ausentou do afeto à distância, sem te lhe registrasses as palavras de adeus. Outro ainda tombou sob os engenhos humanos em louvor do progresso. Entretanto, recolhe na concha da própria alma a fonte das lágrimas que a saudade te desabotoa o coração. Lembra-te deles, acendendo na memória a luz da esperança. Os chamados mortos são vivos em planos diferentes. Se aspiras a render-lhes o teu culto de amor, realiza por eles o que te desejariam fazer se estivessem contigo. Ninguém te impede chorar, reconhecendo na carência de afeto uma herança comum, a constituir-se de aflição e de pranto. Ainda assim, se choras, não permitas que a tua dor se faça desespero. Chora, elevando e construindo, amando e servindo sempre. Onde estiveres, rememorando os que partiram. Não ouvires que também eles te guardam a imagem no coração. O pensamento é mensagem com endereço. Os mortos são sempre vivos. Abençoa-os para que te abençoem. Auxilia-os encorajando-lhes a fé e a própria segurança para que te auxiliem. Entre as criaturas da terra e os habitantes do mais além, prevalece ainda o princípio da vida, na lei eterna do amor. Dá e receberás. Entendeu? Ouviu direitinho? Maravilha. Pode ficar à vontade, a live é sua hoje, para dar o que você entendeu aí. Você falou também lá no WhatsApp, você já falou de uma mensagem do Evangelho com o Espiritismo, mas depois, agora como que... Depois lê? Depois, para finalizar, complementar só o estudo. Não, beleza. O que eu acho interessante dessa mensagem, eu estava olhando ali, eu gosto de... Eu sou, normalmente, o pessoal fala que eu gosto de falar fazendo citações, né? Então, olha, eu estou citando coisas de Antigo e Novo Testamento, olha, eu estou citando coisas de filmes de Star Wars, Marvel, DC. E essa mensagem me lembrou um trecho do Star Wars, em que o Luke Skywalker fala, ninguém se vai totalmente, né? Ninguém se vai realmente. Em inglês, no one is really ever gone. Então, essa ideia, tipo, mesmo quando parece, nossa, a pessoa se foi, não, ninguém se vai de verdade, né? Isso aí me lembrou que eu não tenho uma das frases que fala que os mortos continuam vivos apenas em um plano diferente. Então, é interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes nós aqui na Terra, nós temos, parece que um medo de falar a respeito da morte, né? É uma coisa que... É curioso isso, porque nós vivemos uma vida
cheia de incertezas. Esse ano a pandemia veio para mostrar isso. Você não pode planejar nada, você não tem certeza de como as coisas vão acontecer. Então você planejou uma viagem, você planejou fazer tal coisa na sua vida, veio a pandemia e mudou os seus planos. Eu tinha planejado começar a faculdade esse ano, a pandemia paralisou totalmente as aulas. Então, tipo, mudaram totalmente as coisas. Então, nós vemos que nós não temos controle de nada. A única certeza que nós temos, a única, é que um dia, nós não temos nem certeza de como ou quando, mas que um dia, todos nós, sem exceção, vamos desencarnar. Curiosamente, nós vivemos a vida toda buscando ter controle das situações, buscando saber das coisas. E nós vivemos perseguindo justamente aquilo que nós não podemos controlar. A única coisa que nos é realmente certa, nós temos tanto medo que muitas vezes você não consegue nem falar desse assunto com as pessoas. Então, é curioso isso, porque eu lembro de uma situação de quando eu era pequeno, que acho que o avô de um amigo meu tinha desencarnado, né? Em respeito, a gente vai lá no velório e tudo mais. Eu lembro que meus pais ali, preocupados que eu ficasse impressionado, não deixaram eu entrar lá onde estava o corpo. E a gente vê bastante isso. Quando a gente vai, por exemplo, no velório, é raro que as pessoas que não sejam dos parentes vejam ali o corpo. O pessoal normalmente não gosta muito dessa impressão. O pessoal normalmente busca evitar, fica ali numa parte da sala, mas evita ficar próximo do corpo. Quase, eu falo assim, não, mas eu não gosto de ficar impressionado com isso. É curioso, por que essa situação nos impressiona tanto? Não estamos falando aqui como um desrespeito ali ao desencarnado, mas por que você se aproximar, você ver o corpo sem vida, nos impressiona tanto? Talvez porque nos lembre da única certeza que tanto queremos fugir. Talvez nos impressiona tanto porque nós, no fundo, queremos fingir que isso não vai acontecer com a gente um dia. Ou com aqueles nossos entes queridos. Então é curioso como que muitas vezes, até mesmo dentro do meio espírita, você encontra pessoas que têm medo de falar sobre a morte. Não gosto desse assunto, que assunto mórbido. Como se isso não fosse para nós espíritas apenas uma passagem da vida. Como que é a expressão que usa? Acho que logo no primeiro parágrafo, grande transformação. Acho que é essa a expressão, né, que usa no texto. Acho que é a grande transformação. Na grande transformação, cadê? Recordas ainda, mesmo em plena festa do mundo, enquanto distribuis palavras e sorrisos de gentileza àqueles que te precederam na grande transformação. Perfeito, aqueles que te precederam, que foram antes de você. Ou seja, um dia você também vai. Então se recorda daqueles que já passaram por isso. Porque aquilo lá será o nosso destino. E muitas vezes nós vivemos a vida toda com medo daquele momento. É curioso isso. Não estamos falando aqui do medo da forma de desencarnar, porque ninguém quer desencarnar de uma forma dolorosa. Compreensível isso. Nós não estamos falando aqui do medo da dor do desencarne. Nós estamos falando aqui do medo para onde você vai do outro lado, porque basicamente o Emmanuel coloca que a condição que nós vamos para o outro lado é a condição que nós já estamos vivendo aqui. Então, se você vive a sua vida construindo um paraíso à sua volta, você vai se encontrar, vou usar essa expressão mais assim para facilitar apenas, se você vive construindo um paraíso durante a sua vida, você chega do outro lado e você continua vivendo num paraíso, porque é aquilo que você constrói à sua volta. Agora, se você vive a sua vida construindo um inferno, construindo só coisas desagradáveis, você vai chegar do outro lado e vai continuar vivendo na mesma condição que você vive aqui. Então, essa grande transformação, essa transformação de habitat, digamos assim, essa transformação de vivência, não transforma o indivíduo. Você não muda aquilo que você é por causa que desencarnou. E você não muda o seu nível evolutivo e as condições à sua volta pelo simples fato de desencarnar. Então você vê que o medo na realidade não é para onde você vai do outro lado, porque na realidade isso apenas reflete a forma que você já vive aqui. O medo não é simplesmente a questão da dor do desencarne. Nós vemos o medo da própria ideia de desencarnar. É muito curioso isso, como a gente vê, dentre a religiosidade, dentre os religiosos, um pavor sobre essa situação. E a gente sabe que até certo ponto isso é totalmente compreensível. A gente pega no livro dos Espíritos a lei de conservação.
isso serve, até certo ponto, do nosso desenvolvimento aqui da Terra, né? Para que nós não queiramos apressar o nosso retorno, sem ter cumprido as provas, as expiações, as missões que nós temos a desempenhar aqui na Terra. Mas nós vemos não só esse medo do instinto de conservação, nós vemos muitas vezes um pavor doentio, né? Em que, até que, legal, minha mãe colocou aqui nos comentários, o medo da separação, sim, isso nós vemos também, mas mais até do que isso. Muitas vezes pessoas que, já, às vezes, nem tem mais nenhum parente aqui, que pensando, tipo, você está se separando de quem está aqui, mas você está reencontrando também quem está do outro lado. E muitas vezes nós vivemos sempre com esse temor. E o curioso disso é o quê? Que nesse grande medo, nós vamos esquecendo que um dia nós também iremos desencarnar. E por causa disso, nós nos esquecemos que a nossa vida verdadeira é lá. Nós vivemos a vida tão apegados às circunstâncias da matéria, que nós nos esquecemos que nós não somos seres materiais. Citando mais uma vez Star Wars, seres luminosos nós somos, não essa matéria bruta. Uma frase do Yoda agora. Então, fazendo essas citações, eu gosto de fazer essas citações. Então é curioso que a gente analisa essa situação, porque nós vamos vendo que, por causa muitas vezes desse medo, nós vamos vivendo a vida como se simplesmente fôssemos viver eternamente na matéria. E daí chega o momento do desencarne, seja nosso ou de um ente querido, e isso nos pega muitas vezes de surpresa. Porque nós nunca chegamos a parar para pensar, a refletir, a falar sobre isso. Eu lembro uma situação, uma vez estava conversando com uma pessoa cujo marido tinha acabado de desencarnar, e ela falou assim, nossa, durante todos esses anos a gente nunca conversou sobre como seria quando um de nós fôssemos. Eu fico pensando, as pessoas tinham tantos e tantos anos já de casado, tipo, viveram décadas e décadas, e nunca entrou nesse assunto. Não é uma coisa que você vai assim, vamos falar disso agora, aquele assunto assim que se todo mundo falar é o mais agradável. Mas quando você passa tantas décadas sem nunca ter sequer pensado nisso, é curioso, porque mostra justamente esse pavor que nós temos. E que daí, quando acontece, nos pega despreparados. Citando mais uma vez Star Wars, Fabi, eu prometo que é a última, eu prometo. O Anakin estava lá com medo de perder a Padmé, estava tendo sonhos ali, visões do futuro da Padmé, a esposa dele morrendo. E o Yoda fala para ele, você deve treinar a si mesmo para se preparar a perder tudo aquilo que tem medo de perder. Então, treine-se para estar preparado para perder tudo aquilo que você tem medo. Por causa que, quando a situação chegar, não é que, nossa, que coisa triste, então... Não, é para que quando a situação aconteça, não te pegue desprevenido. É pensar, tipo, como que vai ser um dia quando tal pessoa ali que eu gosto desencarnar? Como que vai ser quando eu desencarnar? Como que eu tenho vivido aqui? Uma vez eu fui numa comerência, né? Meu Deus, Babi, tô falando demais, mas fala um pouquinho também, tô só te cortando. Eu ia falar, como as ideias estão, né? Que a gente se preocupa muito como é que vai a ideia de desencarnar, não é nem como vai desencarnar, é você sair daqui, o medo do desconhecido, não é? De não estar mais aqui pensando, como você falou, pensando que aqui é a verdadeira vida, mas não é, é lá. E tanto é que na hora do desdobramento a gente tem a oportunidade, a liberdade, né? De tentar ir para um lugar bom, tentar trabalhar, depende da nossa sintonia, de como a gente está vivendo o dia. Porque a gente prepara o sono no momento que a gente acorda. Quando a gente acorda, a gente já começa a preparar o sono do mesmo dia. Então, tudo depende de como a gente está fazendo, falando, nossas ações, nossas palavras, pensamentos. E a gente tem que se preocupar com como a gente está vivendo aqui, não é no desencarne. Porque quando a gente tem uma vida boa, tem uma vida assertiva, tem uma vida de caráter, uma vida do homem de bem, né, que a gente vai falar aqui, a gente vai ter um bom desencarne. Porque se a gente ficar pensando só em morte, e morte, na verdade, não existe assim, na nossa visão. Mas respeito para quem não acredita, né? Mas o fato é que um dia a gente tem certeza, vai voltar, para continuar trabalhando mais ainda, porque a gente não vai descansar. Porque ainda tem pessoas que acham que a gente não vai ficar paradinho lá, descansar em paz, não vai trabalhar mais ainda. Então... é isso. Eu acho legal quando a gente pega, por exemplo, tem uma frase de Heráclito de Éfeso que fala
Deuses, homens imortais. Homens, deuses mortais. Nascer é-lhes morte, morrer é-lhes vida. Então, assim, ali é um contexto politeísta, né? Então, em vez de deuses, vamos trocar a expressão para espíritos, por exemplo. E aí nós vamos ter, então, o quê? Espíritos são homens imortais. Homens são espíritos mortais. Nascer é-lhes morte, morrer é-lhes vida. Pensando dessa forma. Para o espírito, nascer é a morte. E morrer é voltar à vida. Então é curioso quando a gente analisa essa situação, porque a gente pega no livro do Nosso Lar e a gente vê a mesma dor da separação de quando Lísias vê ali a mãe se despedindo dele que vai reencarnar. E eu falo, sinceramente, eu tenho mais medo da reencarnação do que da desencarnação. Porque eu penso, eu desencarno, beleza. Eu chego do outro lado, mantenho as minhas lembranças de tudo que eu vivi, de tudo que eu estudei sobre o Evangelho, da forma certa e errada de agir. Eu lembro dos meus entes queridos, lembro de tudo. Agora eu reencarno, não só é uma nova passagem, mas você volta sem lembrança de nada, tendo que reabrir do zero tudo isso, estando possível de cometer os erros novamente, maiores ainda do que já cometeu. Então, cuidado quando a gente pensa nisso, eu falo assim, eu particularmente eu fico com mais medo, a ideia da reencarnação me assusta mais do que da desencarnação. E é legal, porque quando a gente para pensar nisso, a gente tem a questão 919 do Livro dos Espíritos, que vai falar lá do conhece a ti mesmo, tem toda uma comunicação de Santo Agostinho, e ele fala assim, de fazer perguntas para si mesmo. Ele coloca entre as perguntas, né? Perguntai ainda isto, se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, teria eu algo a temer diante do olhar de alguém? Então, se eu retornasse agora para o mundo dos espíritos, onde os espíritos superiores sabem o que eu fiz, sabem o meu pensamento, eu teria temer olhar na cara de alguém? Eu abaixaria a cabeça envergonhado? Como tem sido a minha vida perante isso? Se eu desencarnasse agora, como teria sido a minha vida até então? Eu participei de um evento de Comenesp, cujo tema era Sua mala está pronta? Em que era um trocadilho, então, tipo, sua mala está pronta para ir na Comenesp, que foi em outra cidade, mas ao mesmo tempo, se você desencarnar agora, sua mala está pronta, o que você está levando na sua bagagem? Amor, perdão, humildade, conhecimento, compaixão? Ou orgulho, egoísmo, raiva, rancor? O que nós temos levado na nossa bagagem? Complicado, né? E aí que você está levando na sua mala? Exatamente o que colocam lá. Estamos trabalhando para isso. Para carregar o melhor, as melhores coisas na nossa mala, né? Que vícios morais são lixo, né? Para o nosso coração, para a nossa alma. Que infelizmente a gente ainda carrega, desnecessariamente, mas carrega, mas a gente tem que enxergar, aceitar e seguir. Continue a nadar, como fala o Anderson aí, né? Vamos falar com o pessoal aqui que chegou. Minha mãe aqui, Linda Mi, para quem não conhece. Tem um nome diferente, né? Nome exótico. Aqui é o Carlos, seja bem-vindo. Rosimeire, olá, somos espíritas. Marina Vasconcelos, seja bem-vinda. Eu percebi. Leite Roque, seja bem-vindo. Minha tia Gilda Viegas, tudo bem, minha tia? Titia, tudo bom? Wagner, seja bem-vindo. Rosângela, Rafaela, Netinho, meu esposo, para quem não sabe quem é. Rafaela, seja bem-vinda. Ferraz, Grupo Coração de Luz. Ronaldo e Gabi, que entrou bem nisso. Ok. Vamos falar, meu gente. Vocês podem comentar aí, se quiserem, tá? Pode participar. Porque aqui não é só a minha live, é a live de vocês e a de Vitor também. Todos nós aqui vamos compartilhando conhecimento, né? E aí, vamos começar o Evangelho. Quer que eu leia um trecho que você quer ler? Se quiser, eu posso ler, se ler o outro aqui. Esse aqui, eu pelo menos estou com o livro aqui. Não precisa, se quiser ler tudo, ou se quiser ler os trechos mais relevantes para... Posso ler comentando? Oi?
E se a gente, não sei como funciona aí, não sei se posso ficar palpitando, mas se a gente lê um trecho, comenta esse trecho, lê o próximo, comenta, tipo... Sim. Porque, assim, esse meu evangelho, não sei se você percebe, mas tipo, a mensagem do homem de bem tá toda cheia de rabiscos que eu faço aqui dessa passagem. Tem bastante coisa que eu vou batendo o olho e eu vou lembrando de relação que dá pra fazer. Pode ser, pode ser. Beleza, então vamos parágrafo a parágrafo. Não sei o tempo como que tá, mas vamos tentar e assim. Vamos lá, tu vai começar a ler, eu leio. Eu começo então primeiro aqui. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Muita coisa aí, viu? Só um trechinho aí. Tem bastante aqui. Você tem alguma coisa para falar aqui? Quer que eu fale primeiro? Pode falar. Anderson chegou aí, boa noite, querido. Tudo bom? Pode começar a falar. Bem-vindo, Anderson. Então, o primeiro ponto aqui que eu tenho grifado, né? Não lembro como foi que eu grifei isso aqui, mas é o fato assim, que o homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Lei de justiça, amor e caridade é uma das 10 leis morais do livro dos Espíritos. Então nós temos lá a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de progresso, lei de liberdade, mais duas aqui não estou lembrando, e a última, lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só que junta todos esses 3 pontos aqui. Justiça, amor e caridade. E é nessa parte, por exemplo, que vai ser apresentado o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amarás a Deus de todas as coisas, amarás teu próximo como a ti mesmo. A justiça, né, que a gente vê no livro dos Espíritos, a verdadeira justiça. Não façais ao semelhante que não gostaria que lhe fosse feito, e faça o semelhante que gostaria que te fizesse em situação análoga. Ou seja, a regra de ouro que Jesus vem trazer. Então a gente vê que a lei de justiça, amor e caridade é aquela que melhor representa os deveres do homem consigo mesmo, com o semelhante e para com Deus. Então, é aquele que a gente encontra. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica essa lei, ou seja, que cumpre esses deveres gerais em sua maior pureza. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Vai falar mais? Beleza. Eu não sabia se tem aquele fato também. Aí continua. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Aqui a gente vê o pergunta a si mesmo. É aquela questão 919 que eu acabei de falar do Santo Agostinho. Então, ele fala assim, quando ele interroga a própria consciência, questiona sobre as suas ações, ele vê se ele não violou a lei de Deus, se não fez o mal, se praticou todo o bem que podia, não apenas um pouco de bem, mas todo o bem. Se por acaso deixou de ser útil em alguma ocasião. Então aqui a gente vê justamente as perguntas lá do Santo Agostinho, né, do conhece a ti mesmo, essa parte do autoconhecimento, que é do Santo Agostinho, uma das formas mais práticas e eficazes de se melhorar nessa vida, de vencer os arrastamentos do mal. Então, o homem de bem, a gente já vê nesse primeiro parágrafo, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, ou seja, a lei do amar a Deus, amar ao próximo, amar uns aos outros, do fazer ao outro o que gostaria que fosse feito, não fazer o que não gostaria que fosse feito, e ao mesmo tempo que sempre se questiona se está fazendo isso da forma adequada. Se questiona se em algum momento deixou de agir da forma correta, se fez todo o bem que podia. Ou seja, ele sempre busca ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu sempre comento quando entra nessa parte de se melhorar, é o autoconhecimento, como você falou. Porque quando a gente começa a se conhecer, perceber as nossas mais inclinações, por exemplo, algum acontecimento, né, algum episódio que acontece conosco, a gente percebe aquela imperfeição nossa. Eu tô desse jeito, por quê? Então vamos tentar trabalhar, né? A gente já percebeu, quando a gente já percebe, já é um bom sinal. A partir daí a gente já
começa a entender, por exemplo, na próxima ocasião que acontecer, você já reage de outra maneira. Vai ter dias que você vai conseguir, vai ter dias que não, porque a gente está tendencioso a errar ainda. Mas vai ter um dia que aquilo ali não vai mais nos afetar, porque a gente vai estar mais maduro, né? Então, é uma questão de ciclos, é processos. Às vezes a gente quer de um dia para o outro, quer muito rápido, eu quero ser o senhor da paciência amanhã. Amanhã eu vou ser muito paciente. Não é assim, é uma escadinha, é um processo. Vai continuar. Beleza. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Acho que eu vou ler mais um pouquinho, que dá a continuação, parece, tá? Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceitas sem murmurar. Muito bom esse ponto, porque é aquela fé, assim, a gente acredita que Deus está presente. Porque às vezes a gente diz, eu tenho fé, mas não acredita que nos momentos, todos os momentos de alegres, né, que são momentos alegres, momentos de vicissitudes que a gente precisa passar, a gente às vezes não enxerga ele, mas está presente a todo momento, a todo tempo ali. É a gente que não dá abertura para a espiritualidade nos intuir, nos ajudar. Porque a gente ali, às vezes, está tão perdido ali, querendo achar alguma solução para querer ajudar alguém. E a gente não está porque a gente está muito desesperado, com muito medo. Não que isso seja errado, a gente passa. Mas a gente também tem que respirar e tentar se conectar com a espiritualidade para que, às vezes, até para ajudar alguém, você não consegue, você tem que parar para tentar receber essa intuição, essa solução desses problemas, para você tentar ajudar a você mesmo. Porque não tem como você fazer algo por alguém com medo ou desesperado, porque nem você está bem, como é que você vai ajudar outra pessoa desse jeito, não é? Então você tem que acreditar na presença mesmo, você tem que viver essa presença de Deus na sua vida, nos seus amigos espirituais que estão ao seu lado nos ajudando, os familiares, né, amigos que nos querem bem. E fala muito nisso, e fala também no ponto da gente dar muito valor a bens materiais, a tudo que é material, e esquece das nossas virtudes eternas. Porque o que vai permanecer quando a gente desencarnar é isso. É o que a gente é aqui. A gente está pensando que a gente é aqui uma coisa, quando a gente desencarnar a gente vai virar santo. Não. A gente vai continuar o mesmo. Os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Depende da gente. A partir dali começa a mudar. Independente. É claro que aqui é aprendizado, mas se você se esforçar aqui e do outro lado, tenho certeza que quando você desencarnar, você vai desencarnar muito melhor do que você veio para cá. Esse é o objetivo, na verdade. Exatamente. Um detalhe aqui que eu tinha anotado, que eu fui até procurar a citação, quando ele coloca que tem fé em Deus, eu tinha feito uma marquinha falando Tiago, capítulo 2, versículo 19. Fui procurar aqui que era esse versículo aqui, e eu já lembrei qual que era a relação. Olha só que interessante, é uma carta do apóstolo Tiago Menor, né, o Tiago, filho de Levi, não é o irmão de João, e que lá no Novo Testamento vai dizer o seguinte: credes em Deus, fazem muito bem. Lembra-te, porém, que os seres das trevas também creem e estremecem. Ou seja, olha que interessante, essa fé aqui em Deus não é apenas acreditar em Deus. Ele fala, não, eu acredito em Deus, eu acredito que existe Deus. Isso não é fé. Isso é só acreditar. Acreditar que existe um único, é bom que existe um Deus. Mas os seres, os espíritos ainda arregados ao mal, também acreditam na existência de Deus. E nem por isso cumprem os seus ensinamentos. Quando a gente encontra lá uma das passagens dos livros que Jesus diz, não me engano que a cura do obsediado de Gadareno, ele está lá conversando com o Espírito vida. Cachorrinha. Então, o Espírito vira e fala assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Então, aquele espírito das trevas compreendia que Jesus era o Cristo.
mas nem por isso deixou de se vincular com as trevas para se vincular com a luz. Ele compreendia que Jesus era um enviado de Deus, mas nem por isso se comprometia a seguir os ensinamentos de Deus. E disse que ter fé em Deus, que fala do homem de bem, não é simplesmente acreditar na existência de Deus, é ter fidelidade às leis divinas. E isso, muitas vezes, mesmo quem não acredita propriamente na existência de Deus, tem fidelidade às suas leis. Às vezes você vai ver muita gente que não acredita propriamente em Deus ou não acredita no conceito que muitas vezes tal ou qual religião apresenta de Deus, mas busca praticar a lei de justiça, amor e caridade, busca ser sempre melhor e tem fidelidade aos ensinamentos do amor, da bondade e da justiça. Então é interessante essa análise que a gente pode fazer. Vou continuar aqui, cadê? O homem, né? Beleza. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Esse trecho fala do nosso sentimento de fazer algo só pelo fato de a outra se sentir bem, de suprir a necessidade dela, seja espiritual ou material. Não porque ela vai lhe dar algo em troca. Não porque, vou fazer aquilo ali porque fulano vai me dar um trocado, vai me dar um... Claro que assim, tirando aquela exceção do nosso trabalho, né, que a gente precisa da remuneração tal, que é necessária, mas outras atividades que a gente, assim, aparecem na nossa vida para a gente ser útil, mas às vezes a gente desperdiça essa oportunidade. E só vai se for receber alguma coisa, se não for, não vai. Não é o fato de você querer ver outra pessoa bem, é o fato de você querer receber alguma coisa. Então isso não é bom, porque Jesus, ele nos pede para a gente servir do que ser servido, servir mais. Porque já tem muita coisa servindo a gente. Só para pensar. Por exemplo, a nossa TV, um exemplo bem prático. A nossa TV, o nosso fogão, nos serve. Então, por que a gente ainda reclama? Porque a gente ainda quer mais as coisas, ainda reclama, exige. De vez a gente estender a mão para as pessoas e servir mais, né? Procurar o que elas estão sentindo, o que elas estão precisando. E tem uma parte aqui embaixo que fala: e encontra satisfação nos benefícios que derrama. Ele se satisfaz só pelo fato dele enxugar uma lágrima, ele consolar alguém, procurar uma palavra de consolo para uma pessoa, nem que seja... Porque a gente não sabe o que a outra pessoa sente, na verdade, de verdade. Mas a gente tem uma ideia. Então a gente procura algumas palavras da espiritualidade para ajudar aquela pessoa. Se a gente realmente quiser ser instrumento naquele momento, a gente ora, pede intuições e tenta ajudar alguém, não é? Porque Deus sempre vai dar a resposta certa para aquela pessoa e para você. Você está ajudando, você está sendo instrumento naquele momento. Então a intenção de Jesus é essa, que a gente seja, que a gente sirva mais, que a gente seja mais empático. Foi a ideia que eu entendi aqui, esse trecho. Um ponto que, quando fala lá em cima, né, do retribuir o mal com o bem, me lembra de um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não tornei mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, se alguém lhe faz o mal, retribua com o bem. Não na mesma moeda, né? Não é mais aquele olho por olho, dente por dente. Mas quando alguém te faz o mal, busca fazer o bem. E eu tô meio preocupado ali por causa do horário, que, nossa, né? Que eu tenho mania de estourar o tempo das lives, né? Então, para acontecer isso, eu acho que eu tenho um trecho grande. Oi, meu filho, não se preocupe com isso. Por quê? Quando tem alguns convidados, é sempre bem-vindo, porque sempre complementa conhecimento, então não se preocupe com o tempo, certo? Contanto que seja até perder 8 horas, tá tudo certo. É justamente por isso que eu tô falando. Eu tenho o costume
de acabar a minha live porque o Instagram corta. Mas fique tranquilo, não se aperreie com isso. Mas vou pegar então um trecho aqui um pouquinho maior e vou fazer um apanhadão aqui. Ok. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças ou de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outro por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente com as imperfeições, com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu peguei esse trecho aqui maiorzinho por causa que nesses parágrafos tem 3 pontos que eu queria destacar. Benevolente para com todos. Depois, no finalzinho, indulgente com as fraquezas alheias. E no parágrafo anterior, perdoa e esquece as ofensas. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. E o que fala aqui? Que o homem de bem é benevolente para com todos, é indulgente com as fraquezas alheias e perdoa e esquece as ofensas. Ou seja, o homem de bem pratica não a caridade da esmola, simplesmente, mas a caridade tal como entendia Jesus. Que é aquela caridade que se manifesta através de cada palavra, ato ou gesto da criatura humana. Em cada momento ali, em todas as situações, seja eu agindo para com o semelhante, com benevolência, seja eu recebendo algo que eu não gostei, agindo com perdão, seja eu vendo algo que não me agrada, sendo indulgente, buscando sempre o bem que possa aliviar o mal. E daí Kardec complementa aquela questão do Livro dos Espíritos, dizendo que esse é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E daí o que a gente encontra aqui? Que o homem de bem vê irmão em todos os homens, vê irmão em todas as pessoas à sua volta. Então a gente vê aqui nesse trecho que o verdadeiro homem de bem, né, aquele lá que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, sua maior pureza, ele pratica a caridade, né, que fala, a caridade é o seu guia. A caridade tal qual entendia Jesus. Então, é bem interessante esse ponto que a gente destacar. A caridade mais perfeita, a caridade como Jesus entendia. É por isso que a gente pega, né, aquela frase do Espiritismo, fora da caridade, não há salvação, que vai ter até uma comunicação de Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Paulo de Tarso, né, que é curioso, que o nome da mensagem é fora da caridade, não há salvação. E daí ele, inclusive, vai dizer, olha que legal, eu não me recordo, porque eu estou até procurando aqui, são os pais dos sites, eu coloco assim, nada exprime melhor do pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia melhor provar sua origem do que dando por regra, porque ela é o reflexo mais puro do cristianismo. Com tal guia, qual guia? Caridade. O homem não se perderá jamais. Então, ele que coloca assim depois, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Então, Paulo de Tarso coloca a ideia de nós termos a caridade como nosso guia. Então, a gente vê, tipo, mais uma referência desse texto do homem de bem, a ideia do fora da caridade não a salvação. A caridade como guia do comportamento humano. Mas não qualquer caridade. A caridade tal como entendia Jesus. É um ponto bem importante, porque às vezes a gente acha que é o espiritismo que vai, assim, nos salvar. Ele tem um guia ali.
para você se instruir, praticar a lei de Deus e os ensinamentos que Jesus trouxe. Mas não é uma coisa que você vai se salvar por conta daquilo ali. Você vai procurar ter autoconhecimento, se instruir, mas você que vai tomar atitude para mudar. Não é espiritismo, não é catolicismo. Por isso mesmo que você falou, fora da caridade, não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Então é na caridade que está ali o pilar de todas as outras virtudes, que está lá em cima. Se você procurar fazer a caridade com você mesmo e com outras pessoas, você está indo acabar adquirindo as outras, na verdade já tem. Você vai acabar alimentando as outras virtudes que já existem em você. Mas, infelizmente, por conta das nossas vicissitudes terrenas, a gente acaba pagando pouco, deixando de lado. Mas já vem com a luz divina, já vem com essas virtudes, já vem com essas sombras. A gente, às vezes, coloca para fora só as sombras, mas as virtudes ficam escondidas. O que a gente deve fazer é evidenciar, acolher todas elas e tentar se transformar, né? Perfeito. Vai terminar? Quer que eu leia o restante? Não sei se você vai até o final agora na próxima parte. Tem 10 minutinhos ainda. Vai ler até o finalzinho, a gente faz o apanhado aí de uma vez. Parou, cadê? Não se comprar. Procurar. Isso. Você leu essa parte, não foi? Ou não? Não, eu só falei pra você achar. Vou ler. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego o mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, eles os trata com bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes o moral e não os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. É um caminho, né? Não é o... aqui. É um caminhozinho, a gente começa nesse caminho, a gente vai adquirindo aos poucos. Um ponto legal aqui, né, até que fala, tipo, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combater. Estuda todas as imperfeições. Novamente, conhece a si mesmo, aquela reflexão de Santo Agostinho, da questão 919. E daí aquilo que eu tinha até já falado no começo, todos os esforços têm a poder dizer assim mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa melhor que na festa. Ou seja, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Sim. O que eu acho interessante, dois pontos aqui para destacar, né, que tem bastante coisa, quando ele coloca que o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Ou seja, faça ao semelhante o que gostaria que lhe fosse feito e não faça o que gostaria que não lhe fosse feito. Ou o que não gostaria que lhe fosse feito. Ou seja, aqui é a regra áurea, a regra de ouro. Que até a gente encontra isso desde as sociedades antigas, sociedade judaica, sociedade romana, grega, egípcia, chinesa. Todas as civilizações receberam da espiritualidade essa regra de ouro.
A diferença é que o Cristo foi o primeiro que a cumpriu integralmente. É por isso que lá atrás até mesmo vai falar, né? A exemplo de Jesus, né? Então, por isso que mostra que busca sempre agir tendo Jesus como guia e modelo. E é até legal porque depois, de uma forma mais moderna, saindo tanto do campo da religião, a própria filosofia veio defender essa regra áurea com o conceito da lei moral que Kant vai trazer. Curiosamente, né, lei moral, que depois as leis morais do livro dos Espíritos vai desenvolver ainda mais. E por fim, você falou, né, que é um caminho. Isso tudo que foi colocado não é o homem de bem. São virtudes que sim, o homem de bem tem, mas que o homem de bem tem ainda mais. Então a gente pega aqui, né, que legal. Todo aquele que se esforce em possuí-las, possuir o quê? Esforce em possuir essas virtudes apresentadas, está no caminho que conduz a todas as outras que fazem um homem de bem. Perfeito. Já concluiu? Quer falar mais alguma coisa? Não, tem 5 minutinhos aí, já tá bom aqui minhas coisas, senão está bom o tempo. A Luísa está dizendo aqui que tá dando eco, só que eu só tô com o celular, não sei o que está acontecendo, né? Enfim. Tudo uma técnica. É normal, a gente faz parte. Bem-vindo, Aloysio, tio Aloysio, né? Mãe gosta de ser chamado, Aloysio. Olá, Monique, boa noite. Linda amiga. Boa noite, fiquem com Deus, assim seja. Bem-vindo, Rodolfo, bem-vinda, Edna. Camila Tozini, nossa querida amiga, e Fábio Bonfim. Sejam bem-vindos. Bom, gente, a gente tá no finalzinho já. A live vai ficar gravada. Qualquer horário que vocês tiverem disponibilidade para ver, com mais calma, tá? Já está um pouco comprida, graças a Deus, né? Vocês podem ver depois. Olha, eu sempre termino as lives com prece. Uma precezinha, bem rapidinha. Aí, se você quiser, tiver a vontade de fazer, você pode ficar à vontade para fazer. Como preferir. Quer que eu faça? Beleza. Vamos lá. Só para eu ver aqui o tempo, para eu não fazer uma prece muito longa, tá? Ah, ok. 5 minutos falta. Beleza. Obrigada. Falando para quem se sentir confortável, fechar os olhos, entrar numa posição confortável. E levarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso amado Mestre. Agradecer por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Falar muito mais sobre o Evangelho de Jesus. Que o teu amor esteja sempre presente em nossos corações, nos amparando a buscarmos a cada dia nos tornarmos algo mais próximo de homens, mulheres, pessoas de bem. Auxilia-nos, Senhor, a conquistar essas virtudes. Auxilia-nos, Senhor, neste Natal, a nos relembrarmos do significado original dessa festa. A nos lembrarmos do teu amor que vibrou por nós e que veio até aqui para nos ensinar o caminho certo a seguir. Que possamos, Senhor, seguir as suas pegadas e caminhar rumo a Ti. Em agradecimento, fazemos apenas a prece que o Senhor nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A prece foi curta. Não se preocupe, não. Foi ótima, muito obrigada. Obrigada pela presença e disponibilidade, tá? É sempre um prazer estar recebendo... Sempre um prazer estar recebendo uns amigos aqui, novos amigos que eu estou conhecendo, né? Estou tendo o prazer de conhecer essa pandemia que trouxe uma coisa positiva, tudo sempre traz coisas positivas. E ganhei muitos amigos nessa pandemia. Seu pai também é um. Flavinha, Anderson, todo mundo aí, Gabi. Então, eu queria agradecer e queria que você tivesse algumas considerações finais
Só para fechar mesmo. Apenas agradecer imensamente ao convite, à oportunidade, gratidão mesmo, e desejar para todo mundo aqui um Feliz Natal, um próspero ano novo. Dizendo, por fim, citando Emmanuel, que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossas almas, em vão os anos novos se abrirão radiantes para nós. Que lindo! Obrigada, minha gente, pela presença. O Otimismo Espírita entrou, o Otimismo 24 Horas entrou. Boa noite. A live vai ficar salva, tá bom? Para quem não conseguiu ver. Bom, minha gente, muito obrigada. E Jesus abençoe vocês, que vocês tenham mais contato com Ele nesse Natal, não só no Natal, mas em toda a sua existência, o resto da sua existência, comece a ter mais intimidade com Ele a cada dia. Vamos lá. Boa noite, muito obrigada, viu? Tchauzinho. Daqui a pouco tem live já do encontro, não perder não. Tem a Monique e o Anderson, tá bom? Beijinho. Boa noite. Tchau.